E por que as pessoas vivem mais a realidade do que o Evangelho? Todo o assunto que nós vamos discutir, conversar, a gente precisa de 4 pressupostos teológicos, escriturísticos teológicos. O que é um pressuposto? Pressupostos são bases, né? Aquilo que é colocado e não pode mais devolver, senão ele não é mais o que diz ser. Por exemplo, quais são os pressupostos fundamentais da fé cristã? Criação, queda, redenção e glorificação. Então, nós cremos o quê? Que Deus criou o homem, e quando Deus criou o homem, o ser humano, criou 100% com todas as competências. Então, nós não acreditamos numa evolução. Quando Deus fez lá aquele bonequinho de barro, o bonequinho de barro não era o ser humano, o homem. Ele soprou do hálito, do seu próprio hálito no boneco de barro. O que aconteceu? Aquele boneco se tornou homem, percebe? Então, ali, o homem pulou pronto para a vida. Quanto tempo o homem precisou para ele aprender tudo? Nada. O hálito de Deus, o homem nasceu pronto. Percebe? Então, esse é o primeiro pressuposto. Por conta do pecado, o homem morreu espiritualmente. É isso que significa. O que é morte espiritualmente? Ele se desligou de Deus, da fonte da vida. Então, ele foi perdendo a sua acuidade moral, mental. Ele não é mais como é. É isso que é morte espiritual. Então, é aqui que a gente identifica esse problema da religiosidade. A natureza do homem está corrompida. A natureza do homem não é mais como ela deveria ser. E como a gente perdeu o referencial do correto, a gente está em busca de algo. E quando a gente busca em algo sem saber para onde está indo, a possibilidade de errar é muito maior. É por isso que o Evangelho vai dar proposta. A verdadeira religião é essa daqui. Por quê? Nós não temos mais condições de encontrar o caminho por nós mesmos. Uma metáfora que o texto usa, lá em Gênesis 13, quando o homem foi expulso do paraíso, Deus colocou uma espada flamejante e um querubim para a gente não voltar mais para o jardim do Éden. Significando o quê? A religiosidade, ela é mais acentuada, ou ela é no homem em relação à espiritualidade, ao Evangelho, por conta desse defeito de natureza. O homem está morto, e o morto não pode produzir nada que é vivo. Então, quando a gente vê uma pessoa vivendo, demonstrando uma religiosidade, ao invés de ver o Evangelho, significa que ela precisa nascer de novo. Não é possível uma pessoa que não nasceu de novo, conforme João 3,3, ela querer viver o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus que transforma o homem. O homem, naturalmente, até o bem que ele faz é um bem em si mesmado. Então, a religiosidade, ela é um defeito de natureza, é uma queda de natureza. É por isso que nós, se não entendemos que é o Evangelho, pelo poder da graça, nós vamos ter atos de piedade, nós vamos ter comportamento de piedade, aparência de piedade, mas diante de Deus, aquilo não é verdadeira religião, porque é a nossa autorreligiosidade. Isso, Felipe, está em todo ser humano. As pessoas acham que a boa obra ela pode salvar, você pode comprar Deus, propiciar Deus, e não é verdade. A única obra aceita para a salvação em relação ao pecador e Deus é Jesus Cristo. Então, quando nós não entendemos que o homem caiu no pecado, precisa ser regenerado, sem essa experiência do novo nascimento, todo ser humano é religioso. Ele pode até não perceber isso, mas diante de Deus ele é um religioso. É claro que algumas pessoas elas são muito mais acentuadas nisso do que outras, mas todo ser humano ele é um religioso, usa a religiosidade antes que ele passe pelo novo nascimento. E os mandamentos de Jesus devem ser cumpridos apenas na igreja ou fora dela? Tá, vamos lá. Primeiro que os mandamentos, quando a gente pensa em mandamentos, vamos colocar no mesmo pacote. É evidente que você tem diferença aí, mas mandamentos, leis e preceitos. Você tem mandamentos, leis e preceitos, ela diz respeito às relações sociais, percebe? Então não tem sentido você ter mandamentos para você viver só dentro de um contexto chamado de instituição igreja, percebe? Então imagine só Deus diz assim, esses são os meus mandamentos, você vive dentro da igreja. Ora, você criou um mundinho dentro do universo.
Então é evidente que os mandamentos, ele tem que transcender ao ambiente de culto, de celebração. No ambiente de culto, por exemplo, vamos pegar aqui um mandamento aqui. Não matarás. Olha, não matarás, você só não deve ter a inclinação, o desejo de não matar, ou a atitude de não matar dentro da igreja? Evidente que não. Então, a igreja, como a gente disse aqui nas primeiras perguntas, essa troca de ideia reflexiva aqui, a igreja, ela está na instituição, mas ela está fora do mundo. Então, a igreja, ela vive os mandamentos. Por que mandamento? E aqui tem uma coisa interessante também. A igreja, ela deve ver o mandamento onde ela estiver, porque eu sou igreja aqui, percebe? Então não é só no templo. E por que Deus instituiu? Por que Deus deu os mandamentos, decretou, regulamentou? Deus seria maior ou menor, melhor ou pior, se eu cumprir o mandamento? Nenhuma coisa nem outra. Se eu cumprir o mandamento, não matarás, não adulterarás, não roubarás, isso tem benefício para mim e não para Deus. Porque se Deus mudar conforme a minha atitude, então ele não é Deus, porque o princípio fundamental de Deus é que ele é o mesmo ontem e eternamente. Quem melhora, um dia estava pior, e Deus não pode melhorar, percebe? O que eu quero dizer com isso é que quando Deus ele estabelece leis, mandamentos e caminhos, é como se ele dissesse: eu vou delimitar o seu raio de ação, porque a sua natureza ela está tão inclinada ao mal, tão deformada, que se eu não limitar, se eu não castigar, e se eu não tiver, por exemplo, leis, estatutos de cidade, de governo, de jurídico, para não limitar, a gente acaba com o mundo. Então, mandamento, lei, não beneficia o Senhor, a Deus, mas a mim. Percebe? Então, por exemplo, se eu sair daqui agora e não tenho mal, se eu não fui transformado pela graça de Deus, e mesmo transformado eu tenho essa inclinação ainda, e alguém me dá uma fechada no carro, eu tenho vontade de matar, se eu não intentar matar em obediência a Deus, eu vou ter medo de matar porque eu posso ser preso. Isso que Paulo vai dizer, que as leis, ela nos inibe, senão, pelo menos pelo medo, é isso que eu quero dizer. Então todo mandamento, a partir disso, deriva o quê? Uma ordem. Se não fossem as leis, o mundo tinha acabado há muito tempo. Então, todo mandamento deve ser vivido em qualquer lugar. E o que fazer para se libertar da religiosidade? Então, a religiosidade é questão de natureza, né? Você não pode chegar para um animal venenoso e falar assim: deixa de ser venenoso. Não dá. Se você encontrar uma cascavel, ela vai fazer: eu vou passar e você não vai me picar, não vai inocular veneno. Ela vai atender? Não vai. Qual é a natureza do pitbull? Atacar. Ele pode ser adestrado, mas ele ataca. A natureza do leão, ele pode estar enclausurado, enjaulado, mas na hora da fome ele não raciocina: eu não posso matar. Essa natureza animalesca é a herança do pecado. Então o homem por si só não consegue mudar a sua natureza. Isaías ele vai dizer isso, né? Pode o antílope mudar as suas manchas? Pode o leão mudar a sua natureza? Não. Então só tem uma possibilidade do homem deixar de ser religioso. E a religiosidade aqui é evidente que é o mal, nascendo de novo. É uma ação de Deus. A gente precisa clamar pelo novo nascimento. Então a religiosidade, Felipe, ela só pode ser vencida, só pode se libertar com o poder do novo nascimento e com a presença do Espírito Santo de Deus em nós. Qual é a diferença de uma pessoa que é religiosa para outra que não é? A religiosidade, uma pessoa religiosa, ela está preocupada com a sua reputação. A pessoa religiosa, ela está preocupada com o que vão dizer dela. Ela está preocupada com a fama, com o status. Jesus disse no capítulo 23 de Mateus, você tem os fariseus, né? Entre tantas as coisas ali, os fariseus, eles colocavam filactérios. O que é o filactério? Lá em Deuteronômio, Deus disse assim, pega os textos, né, estou parafrisando aqui, os mandamentos de Deus, e coloca na tua testa e na sua mão. Obviamente, Deus está dizendo o quê? Colocar o texto na cabeça, ou na testa, ou na mão, é porque pensa nele e age com ele, é uma metáfora. O que os fariseus faziam no tempo de Jesus, propriamente dito? Eles faziam filactérios, que eram caixinhas de couro, só que fazia pequenino, não fazia grande, e colocava na cabeça, rasgava, escrevia um ponto da lei e colocava dentro. E aqui é a mesma coisa. E aí eles passavam: nossa, ele é muito religioso, olha o tamanho do filactério dele, não é a caixinha. Então o religioso, ele está preocupado com um aplauso,
O religioso está preocupado como as pessoas o veem nas boas obras. Aquele que é regenerado pela graça, aquele que entende que é o reino de Deus, ele tem vontade, aliás, a natureza dele é transformada para que ele promova a paz, para que ele diminua o sofrimento. Só que ele não está interessado em que a sua personalidade, ou seu personalismo, seja promovido onde ele vai, né? A glória do homem de Deus, vamos dizer assim, da mulher de Deus, é se esconder e não aparecer. O que Jesus diz, não saiba a sua mão direita o que faz a sua mão esquerda. É completamente contrário ao religioso. O religioso ele faz, e é como o político. O político, se ele assaltar a rua, que é a obrigação dele, põe uma placa e uma foto dele. Aquele que ama Deus, ele faz sem precisar aparecer, porque a glória é de Deus. Então, de forma muito simples e introdutória, a gente vai entendendo o que é religião, ou o que é espiritualidade, o que é religiosidade e o que é o religioso. Como lidar com esse tipo de pessoa? Porque, por exemplo, existem muitos parentes que são extremamente religiosos e acabam influenciando outras pessoas. Só que isso, em vez de uni-las, acaba afastando. Isso é uma coisa muito prejudicial, tanto para o nome de Cristo e tanto para o nome também do próprio Evangelho. Esse é um problema que a gente vai enfrentar enquanto a gente estiver desse lado da eternidade, né? Porque foi até bom você falar sobre isso, porque vai parecer que aquele que nasceu de novo não tem nenhum problema. Então, lembra dos 4 pressupostos: criação, queda, redenção e glorificação. Então, Deus nos criou de uma maneira, aquilo que era o homem de verdade, o ser humano de verdade, a queda prejudicou. A redenção, ela vai nos melhorando, mas não significa que a gente está completo, é na glorificação. Então, eu mesmo, você que pode entender, que entendemos de alguma maneira o que é religião e religiosidade, sem perceber, muitas vezes a gente percebe? E aí a gente percebe como o Evangelho vai mudando a gente. A gente detecta em alguém um aspecto da religiosidade, isso nos deixa com uma certa angústia, com uma certa ira. Nossa, que pessoa religiosa! Mas sem perceber, eu também sou assim. Então, quando eu encontro um pecado em alguém, a primeira atitude é falar, Senhor, eu também posso estar agindo assim sem perceber. Por quê? Na relação social, no dia a dia, nós temos defeitos. Por quê? O Evangelho nos ensina a suportar uns aos outros. É claro que quando uma pessoa ela é religiosa e insiste nisso, ela se transforma pela graça. Mas a religiosidade por si mesmo, ela faz parte de todo crente. Não importa se você tem 1% de santificação ou 99,9%. Em grau maior ou menor, todos nós temos uma inclinação para a religiosidade. Por quê? Porque ainda estamos lutando com a natureza pecaminosa. Então, como é que a gente enfrenta isso? Com graça, com a presença do Espírito Santo, com o caráter transformado, porque senão a gente se transforma num homem bomba. Qualquer atitude, a gente, na correção daquele que a gente acha que é religioso, quando a gente corrige, a gente é mais religioso do que o outro, porque a gente foi ofendido. Percebe? É por isso que o amor constrange. Então, quando você demonstra numa atitude de amor, sensibilidade, o eu do outro, nessa questão de religiosidade, o amor é muito mais persuasivo. Por quê? No silêncio do amor, a eloquência da correção é muito maior do que uma fala religiosa. Aí você tem apenas uma disputa de temperamento, né? De fato, Felipe, isso não é fácil, né? Como é que a gente convive e vive com isso? O Evangelho, como diz Jesus, ele não é vivido pela força do homem, pela religião do homem, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. É só o Espírito Santo de Deus, a graça de Deus, que nos ajuda a viver. Ir à igreja todos os dias te torna uma pessoa salva? Não, mas também deixar de ir é um prejuízo, né? Você tem o movimento dos desigrejados aí que se revoltaram com a igreja, mas a igreja é um mandamento de Deus, mandamento no sentido que é na igreja que você recebe uma boa palavra, é na igreja que você tem irmãos na hora de dificuldade para orar por você, é na igreja que você tem relação social, é na igreja que você celebra a ceia, o batismo, é na igreja que você evangeliza, é na igreja que tem pessoas que têm o mesmo pensamento que você no sentido de eternidade. Imagina uma pessoa que ela trabalha de segunda a sábado, segunda a sexta, ela está, dependendo do trabalho dela, ela tem, a relação que ela tem são de pessoas completamente ímpias, inclinadas ao mal, à maldade e à injustiça. Então ela precisa de um grupo que tenha o mesmo tipo de pensamento dela. Então a igreja ela não pode ser desconsiderada, porque a igreja como instituição, ela tem problema lá, evidente que sim.
é relação social, mas ali é o lugar onde você se encontra com pessoas que têm, no mínimo, uma mesma percepção de reino de Deus. Então você percebe como ela é um benefício da graça para que, nesse mundo que te ofende, porque o mundo, ele é inimigo da igreja, você vive trabalhando o tempo todo aqui no mundo, ou sendo ofendido, as pessoas não te aceitam, faz segregação, você tem um tempo, pelo menos na semana, que tem pessoas que têm a mesma percepção de reino de Deus. Então, nós precisamos desse amadurecimento para entender que a igreja é uma bênção. É claro que tem dia que tem uma dificuldade. Quando uma pessoa não causa dificuldade para você, você causa para ela, relação social. Né? Agora, dizer que você ir para a igreja te faz um cristão, é evidente que não. É a mesma coisa que falar assim, ó, aqui na minha casa tem uma garagem. Se eu ficar na garagem, me faz ser um carro? É um absurdo, não é? É um absurdo, eu nunca vou ser um carro. Assim como você for para a igreja, onde faz um cristão. Mas o cristão transformado tem vontade de se reunir com aqueles que professam a mesma fé. E o homem por si mesmo, o ser humano por si mesmo, não pode se tornar uma religião segundo os padrões de Deus. Porque ali no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele diz assim, ó, viu que a lei diz, não matarás. Mas se você odiar alguém, pronto, você já matou. Então ele vai demonstrando todo o Sermão do Monte que ninguém é capaz de segui-lo e fazer parte dessa comunidade chamada igreja. E quando você está desistindo, diz assim, eu sei que você não pode, mas pede que eu te dou o que ele está prometendo, o Espírito Santo de Deus. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui, na conclusão do nosso bate-papo aqui, é o quê? Você precisa clamar para que Deus te dê o Espírito Santo de Deus. Ele é o único que pode nos transformar, é o único que pode domar esse temperamento animalesco e pecaminoso que nós temos e a gente pecar menos. É obra de Deus e não força do ser humano. Chegando ao final desse bate-papo, muito feliz e também muito edificado. Eu agradeço a presença do Eric Lobon. Obrigado. Muito obrigado realmente pela presença e pelo bate-papo maravilhoso. Que você escute isso, que você se edifique, mude se preciso for e que peça com certeza a ajuda de Deus para que muitas coisas sejam mudadas, restauradas ou modificadas dentro de si mesmo. Muito obrigado novamente pela presença, foi uma honra entrevistá-lo e com certeza isso vai edificar e mudar a vida de muitas pessoas. Amém. Muito obrigado, Felipe. Amanda, Deus abençoe. Amém. Até mais, viu?